Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você chegou até aqui para ver a resposta à pergunta 780, paciência. No final do episódio, darei esta resposta e uma nova pergunta para continuar incentivando o estudo da palavra. De todas as cartas às igrejas no livro de Apocalipse, a mensagem à Laodiceia pode ser considerada a mais negativa. Diferente das outras que incluem elogios, essa começa já com a repreensão e ameaça do castigo divino. Jesus descreveu a igreja de Laodiceia como infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que chama a atenção é a frase completa, porque ele disse, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, versículo 17. Essa congregação foi criticada fortemente por Jesus, mas não percebeu seu próprio estado. Essa ideia é assustadora. Uma igreja ou uma pessoa poderia estar tão cega que não consegue enxergar sua própria realidade espiritual? Seria possível alguém estar perdido e não perceber? As escrituras mostram que sim. Seria muito possível e até comum. Jesus enfrentou essa tendência entre os religiosos da sua época. Por estarem sempre envolvidos em atividades espirituais, frequentadores de cultos e conhecidos por sua dedicação, eles não perceberam sua própria deficiência espiritual. Criticaram Jesus por se associar com pecadores e provavelmente nem entendiam o intuito da resposta do Senhor, quando ele disse em Lucas 5, 31 e 32, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus enfatizou o mesmo contraste em uma parábola, na qual um desprezado pecador foi justificado e um religioso confiante foi rejeitado. Lucas capítulo 18. O apóstolo Paulo disse que nem sua consciência foi base suficiente para ter certeza da sua situação diante do Senhor, pois ele disse, é Deus quem julga. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Com esse plano de fundo, vamos considerar algumas perguntas difíceis. Eu sou confiante da minha posição diante de Deus? Você é confiante da sua circunstância de comunhão com o Senhor? Eu considero a igreja onde eu congrego fiel e aprovada por Deus? E você, está em uma igreja fiel ao Senhor? Admitimos a possibilidade de estarmos enganados? Será que somos confiantes demais? Jesus disse para os laodicenses comprarem colírio para os olhos, para conseguirem enxergar os fatos. Será que nós precisamos fazer o mesmo? O que revela nossa fidelidade não é a aprovação humana. Não é a própria consciência. Sabendo que todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, como diz Hebreus 4, versículo 13, nós devemos olhar bem no espelho da palavra para enxergar o que precisa ser corrigido e fazer as mudanças radicais que Deus exige. Tiago, capítulo 1, fala sobre esse espelho que precisamos usar para enxergar a realidade da nossa condição espiritual. Vamos ser humildes, honestos, abertos à possibilidade de estarmos enganados para procurar de fato a comunhão com Deus.
Ok, agora a prometida resposta à pergunta 780. Qual livro do Antigo Testamento fala de 3 homens jogados em uma fornalha por causa da sua fidelidade a Deus? Alternativas: A. Gênesis, B. 2 Samuel, C. Daniel ou D. Lamentações. Resposta certa, alternativa C. Daniel. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego se encontra em Daniel capítulo 3. É um excelente exemplo de coragem no serviço ao Senhor. E a pergunta 781. Em qual das suas cartas Paulo pediu para Evódia e Sintique pensarem do mesmo modo? Alternativas: A. Romanos, B. 1 Coríntios, C. Efésios ou D. Filipenses. Eu darei a resposta no próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Convido você a voltar amanhã para ouvir mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Às vezes é difícil enxergar a realidade da nossa própria condição espiritual, mas como é importante. E se for necessário comprar colírio para enxergar claramente, vamos comprar do Senhor. E vamos buscar entendimento honesto e verdadeiro da nossa circunstância diante do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.